Bom, na aula anterior, que foi a aula 2, a gente discutiu um pouquinho a respeito de eletrização por atrito e por contato. E tinha prometido que hoje, na aula 15.3, nós íamos discutir um pouquinho, tentar entender como que acontece a eletrização por indução e como que é essa história aí de fazer fio terra, né? E, do ponto de vista físico. Vamos lá então, tá? Qual que é a ideia de indução? Indução, diferente da última aula que a gente viu, onde duas esferas se encostavam uma na outra, ou seja, ocorria contato entre elas, e nesse contato ocorria a passagem de cargas elétricas negativas, que são os elétrons, na indução isso não vai acontecer. Como o próprio nome já diz, né, ele somente vai induzir uma carga elétrica, e isso vai ser momentaneamente. A não ser que a gente, após ou durante a indução, a gente faça outros processos para que possa manter uma carga. Mas se eu praticar somente indução, eu só estou separando as cargas. Eu vou trazer um exemplo aqui para tentar deixar isso mais claro. Nesse esquema que eu trouxe aqui, qual que é a ideia? Eu tenho uma esfera metálica inicialmente neutra, certo? Ela está suspensa por uma barra aqui, um bastão, um suporte totalmente isolante, ou seja, isso me garante que não vai passar elétrons dela para o solo ou do solo para ela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou aproximar dessa esfera um bastão carregado positivamente. O que acontece então? Quando a esfera está neutra, muitas vezes a gente acredita que ela não possui elétrons nenhum, afinal de contas ela está neutra. Na verdade, não é isso. A gente já discutiu isso na primeira aula, na aula 15.3, e a gente diz que ela está neutra quando a quantidade de cargas elétricas positivas é exatamente a mesma que a quantidade de cargas elétricas negativas. Ou seja, apesar dela estar neutra aqui, ela tem um monte, ela tem bilhões de bilhões de bilhões de elétrons. E também tem bilhões de bilhões de bilhões de prótons, certo? E a quantidade deles são exatamente a mesma, certo? Então o que vai acontecer aqui? Essas cargas positivas, quando eu aproximar esse bastão, ele vai induzir o quê? Que as cargas elétricas negativas que estão distribuídas de maneira homogênea por toda a esfera, elas vão ser atraídas momentaneamente por esta barra positiva. Ou seja, elas vão passar a se depositar aqui, ó. Vão ficar desse lado. Então, esse lado aqui, eu vou dizer que vai ficar carregado, vai ser induzido, né, a ficar carregado negativamente. Todos os elétrons são atraídos para cá e esse lado da esfera fica então carregado negativamente. O que acontece do outro lado? Aqui tinha prótons e elétrons. Os elétrons saíram e foram atraídos para esse lado. Resultado que desse lado ficou os prótons. Assim como aqui também ficou prótons, mas a quantidade de elétrons é maior. Então aqui, por ter ficado todos os elétrons terem ido embora, na verdade, ela vai ficar carregada positivamente. Se eu afastar esse bastão, o que vai acontecer? As cargas elétricas de mesmo sinal, elas têm uma tendência a sofrer repulsão. E de sinais contrários, positivo com negativo, elas tendem a se atrair. Então, como nesse lado tem uma quantidade muito grande de cargas elétricas que são móveis nesse sentido, né? De mesmo sinal, são negativas, se eu tirar esse bastão aqui para lá, o que vai acontecer é que elas vão se redistribuir de maneira homogênea para a esfera e ela continua sendo neutra de forma geral. Isso é o que a gente chama de indução. Se eu tivesse feito o contrário, por exemplo, se eu tivesse aproximado aqui um bastão não positivamente carregado, mas carregado negativamente, o que aconteceria? Ele afastaria os elétrons que existem desse lado, portanto os elétrons iam parar desse lado, ficariam só os prótons, então esse lado ficaria negativo e esse lado ficaria então carregado positivamente, ok? Certo? E qual que é a ideia de fio terra, né? Eu prometi que não só a indução que a gente ia ver, mas também ia ver fio terra. Vamos imaginar que eu produzi essa indução aqui, né? Eu induzi uma carga elétrica diferente em cada lado da minha esfera. E o que é o fio terra? Fio terra é você fazer o seguinte processo. Você vai pegar um fio condutor, um fio metálico, por exemplo, desse que passa aí na sua casa para ligar a lâmpada, e você vai tocar uma das pontas dele na esfera e outra ponta dele no solo. Então vamos imaginar que eu faça exatamente isso aqui, ó. Eu tô aqui, eu pego meu fio terra e faço ele aqui do lado esquerdo da minha esfera, ó. Eu vou aterrar esse fio terra aqui. Como esse fio aqui, que eu estou colocando no solo, vai tocando no solo, ele é um condutor elétrico, esse excesso de cargas elétricas que estão aqui
elas vão sair daqui e vão descer, indo em direção à Terra. Por isso que a gente fala que ele é um fio Terra. A Terra, deixa eu avisar, o planeta Terra, ele é carregado, ele não é neutro. Ele é carregado levemente, ele é levemente negativo, certo? E isso varia de região para região. Então tem regiões que o Sol é mais negativo, tem regiões que o Sol é mais positivo, mas a gente pode pensar o globo, o nosso planeta como um todo, como uma esfera carregada de forma bem leve, de carga negativa. Perfeito? A quantidade de cargas negativas aqui, ó, nessa unidade de área, é muito maior do que na Terra. Então elas vão descer, elas vão se repelir daqui e vão em direção à Terra. Então, o que aconteceria agora? Então, eu induzi, olha que legal, essa é a ideia. Eu induzi, os elétrons foram atraídos por esse lado. Fiz um fio Terra, o excesso de elétrons vai descer e vai descarregar na Terra. Se eu remover, quer ver, ó, pegar uma borracha aqui, se eu simplesmente remover o meu fio Terra, o que vai acontecer? E afastar esse bastão, sabe o que acontece? Se os elétrons desceram, os poucos elétrons que sobraram vão tentar se distribuir de maneira novamente aqui pela esfera. Só que vai ter um excesso de carga positiva agora. Então, ao final desse processo, a minha esfera vai estar carregada positivamente. Isso só acontece porque eu fiz meu fio Terra do lado negativo. Ou seja, eu forneci um atalho, já que aqui era isolante, né? Eu forneci um atalho para eles descerem. E aí, ó, vou voltar aqui. Eles puderam descer, só ficaram os prótons em excesso aqui. Portanto, na hora que eu tirar o fio Terra e tirar o bastão carregado positivamente, o que acontece? A esfera fica positiva. E se eu fizesse o contrário? Deixa eu apagar tudo isso que eu fiz aqui, ó. E se eu fizesse o meu fio Terra não do lado negativo? E se eu tocasse aqui, ó, fio Terra aqui? Lembrando que a Terra ela é levemente negativa. Esse lado que está tocando é positivo. Ele vai atrair as cargas negativas. Então, ó, os elétrons sobem do solo em direção à Terra. E se eu fizer o mesmo processo, como eu te falei, se eu tivesse ligado do outro lado, do lado esquerdo da esfera, né? Se eu simplesmente, depois desse processo, eu tirasse o meu fio Terra, subiu um monte de carga negativa, eu tiro o fio Terra, afasto o bastão, então agora tem um monte de elétrons novos que chegaram da Terra, portanto a minha esfera, ao final desse processo, ficaria carregada de maneira negativa. Perfeito? Então a gente tem que raciocinar um pouquinho, né? A gente promove uma indução, se eu fizer um fio Terra, eu vou estar retirando esses elétrons ou colocando elétrons, depende do lado que eu vou fazer esse fio Terra, e se eu retirar esse fio Terra e também tirar esse processo de indução, a minha esfera vai ficar carregada positiva ou negativamente, depende de como eu fizer isso. Eu trouxe os dois exemplos aqui para você. Perfeito? Bom, vamos brincar um pouquinho com alguns outros exemplos, tá? Deixa eu limpar isso aqui pra gente. Vou trazer isso daqui, ó. Eu trouxe um exemplo aqui, é um exercício vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu não trouxe nem as perguntas aqui, certo? Porque eu não quero olhar para aquilo lá, quero eu mesmo vou fazer as perguntas. A questão é a seguinte, ó. Durante uma aula de física, o professor Carlos Heitor faz a demonstração de eletrostática que se descreve a seguir. Inicialmente, ele aproxima duas esferas metálicas, R e S. Então, ó, R e S, eletricamente neutras, isso é importante a gente saber logo de começo, então eu vou até marcar com uma outra cor aqui pra gente. Então, ó, R e S eletricamente neutras no começo. De outra esfera isolante, eletricamente carregada com carga negativa. Então tá aqui, ó, carga negativa, perfeito? Como representado na figura 1. Cada uma dessas esferas está apoiada em um suporte isolante. Então, esses suportes aqui são suportes isolantes, eles impedem a passagem de elétrons das esferas para o solo. Bom, em seguida, o professor toca o dedo rapidamente na esfera S. Ó, ele mostra aqui na figura 2, como representado na figura 2. Isso feito, ele afasta a esfera isolante das outras duas esferas, como representado na figura 3. O que eu quero com esse exercício? Eu quero determinar, ao final de todo esse processo, que é representado pelas figuras 1, 2 e 3, eu quero saber qual é a carga final da esfera R e da esfera S. É isso que eu quero determinar, certo? Então vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. A esfera R e S, inicialmente, elas eram neutras. Quando eu aproximei essas esferas da esfera central aqui, da esfera negativa, o que vai acontecer? Ela vai fazer com que as cargas negativas que existiam desse lado e desse lado da esfera sejam
sofram repulsão. Carga negativa com negativa se repele. Carga positiva com positiva também se repele. Só acontece a atração quando as cargas são de sinais opostos. Então, todos os elétrons que estavam distribuídos desse lado aqui vão acabar sendo afastados para esse lado, restando aqui somente as cargas positivas que não podem sair porque são os prótons. Aqui vai acontecer exatamente o mesmo. As cargas negativas que existiam aqui são afastadas para esse lado. Perfeito? Restando apenas desse lado também somente as cargas positivas. A seguir, o que ele fez? Ele tocou o dedo rapidamente do lado, isso aqui é muito importante, do lado direito da esfera S. E do lado direito, se bem a gente vê aqui, tem um excesso de elétrons, está carregado negativamente. Qual é o resultado disso? Ele está atuando como um fio terra. Porque o corpo humano ele conduz corrente elétrica, por isso que a gente toma choque. Né? Se eu botar o meu dedinho na tomada, os elétrons vão atravessar o meu corpo e vão sair pelo meu pé para descarregar no chão. Então eu estou atuando como um fio terra. Aqui não vai ser um choque propriamente dito muito violento, porque as cargas são bem pequenas, mas ele vai atuar como um fio terra. Resultado que essas cargas negativas que existiam aqui, elas vão sair pelo corpo dele e vão descarregar no solo. Resultado disso, se ele fica perdendo carga elétrica negativa, eu sei que no final essa esfera só pode estar carregada positivamente. Já defini a esfera S. O processo foi feito aqui. O que ele fez? Ele removeu, né? Então eu induzi, e quando eu induzi eu afastei as cargas elétricas negativas, e por um fio terra aqui, que é o dedo do professor tocando, esses elétrons encontraram um atalho para ir para o solo. Resultado, ficaram as cargas positivas, então a esfera S ao final desse processo também está positiva. Ele afastou a esfera central, ele tirou. Quando ele tira, acaba o processo de indução. Como não foi feito nada na esfera R, ela só tinha sofrido indução aqui, tinha ficado positivo de um lado e negativo do outro por indução, mas ninguém tocou nada aqui. Ao final do processo, como não aconteceu nada, ela volta a estar neutra. Deixa eu fazer um N mais bonitinho. Ela continua neutra. Então, ao final do processo, recordando, esfera R continua neutra porque ninguém tocou nela. E na esfera S, como o professor tocou do lado direito dela, onde os elétrons tinham sido repelidos, para onde eles tinham sido repelidos, fez um fio terra, portanto perdeu carga elétrica negativa, ela fica então carregada positivamente. Legal esse daqui, né? Bom, então vamos fazer só mais um aqui pra gente falar assim, tô sabendo tudo, tô entendendo, vou dominar o mundo, olha. Bom, brincadeirinha só para finalizar nossa aula. Uma placa de vidro carregada positivamente é aproximada, não toca, de uma barra metálica e neutra inicialmente, presa a um suporte isolante. O que vai acontecer no processo de indução? Os elétrons que estão espalhados de maneira homogênea vão ser atraídos pelas cargas positivas daqui, não vão passar para ele porque não tem contato. Então esse lado aqui vai ficar totalmente negativo. Resultado que esse lado aqui fica totalmente positivo, porque na verdade aqui também tem as cargas positivas, obviamente os prótons continuam aqui, mas todos os elétrons vieram para cá. Então de maneira geral esse lado fica carregado negativamente e esse lado fica carregado positivamente. Perfeito? Poderia brincar em fazer um fio terra, por exemplo, aqui. Vamos fazer um fio terra aqui, O que vai acontecer? As cargas negativas do solo, se aqui é positivo, elas vão subir. Elas vão vir para cá. E se eu tirar essa placa de vidro e tirar o fio terra também daqui, o que vai acontecer? Como esses elétrons subiram, vai ter um excesso de elétrons agora na carga na barra metálica e ela vai ficar, ao final de tudo, negativa. Ok? Essa é a ideia, então, bem simples, não é muito difícil, né? A gente pode falar assim, nossa, física, né? Não teve nem conta. Não tem conta, é isso mesmo, tá? Eletrização por indução, esse é o nosso processo, e o processo de fazer fio terra. Não sei aí se você pensou besteira a respeito do fio terra, mas o fio terra do que eu estava falando era esse, ok? Bom, só lembrando, nossas aulas estão disponíveis toda vez que eu estou colocando alguma coisa. Temos agora uma página no Facebook, facebook.com/CienteTV. Vai lá, curte, porque em breve a gente vai estar com as novidades aí, e aí você vai estar recebendo essas novidades, vai ser bem interessante. Todas as nossas aulas também estão disponíveis no nosso site, cientiatvbr.futurecom.com.br. Você encontra todas elas aqui nesse menuzinho, já são centenas de aulas, mais de uma centena, na verdade, 109 aulas.
Beleza? A ideia é essa. Se você quiser patrocinar essa ideia, você pode clicar aqui e fazer uma doação para a gente poder manter essa gravação de aulas com uma maior frequência, ok? Então por hoje é só. Na próxima aula a gente vai brincar um pouquinho a respeito de força elétrica. Se os elétrons se repelem ou eles se atraem, será que eu posso medir essa força? É isso que eu vou fazer na próxima aula. Te vejo lá. Até mais.